Olá pessoal, dando continuidade ao nosso projeto de resolução de questões, vamos agora à questão de número 3 da prova de 2022 para o acesso de 2020 do Mestrado Nacional e Profissional no Ensino de Física. Uma bola de bilhar de massa 200 gramas colide contra um anteparo lateral da mesa de bilhar. O módulo da velocidade da bola no momento da colisão é de 2 metros por segundo e o ângulo com a reta normal no ponto de incidência do anteparo vale 60 graus. Sabendo que o tempo de contato da bola com o anteparo foi de 8 milissegundos, qual o módulo da força média exercida pelo anteparo sobre a bola, supondo que o choque seja perfeitamente elástico? Pessoal, como aqui nós temos uma colisão perfeitamente elástica, nós vamos ter duas grandezas que se conservam, tá bom? A primeira delas é a energia, e a segunda é a quantidade de movimento. Então nós temos aqui a velocidade da bola, que foi de 2 metros por segundo. Temos a massa, que é de 200 gramas, que pode escrever como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 1 quilogramas. E temos o tempo, que é de 8 milissegundos, que é a mesma coisa do que 8 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Vamos aqui tentar ilustrar esse problema, e a gente vai resolver esse problema a partir do teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, tá bom? Então a gente vai partir desse princípio aí para a resolução dessa questão. Então vamos aqui tentar ilustrar, né? Eu vou traçar uma reta aqui, seria a parede da mesa de bilhar. Vamos aqui mudar a tonalidade, a cor. Vou traçar aqui a reta normal. E aqui nós temos a nossa bolinha. Aqui vem ela, colidiu, né? E foi refletida. Então, aqui abaixo nós temos a situação inicial. E aqui do segundo lado nós temos a situação final. Lembrando que esse ângulo aqui, com a normal, ele forma um ângulo de 60 graus. Esses ângulos são iguais, tá bom? Vem lá das leis da reflexão, que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eles são iguais. E a velocidade é a mesma, 2 metros por segundo aqui, como a energia se conserva, né? 2 metros por segundo aqui. Então vou pegar e vou aprimorar um pouquinho esse desenho, e vou pegar aqui e vou traçar aqui e fazer alguns triângulos, tá bom? Observe o seguinte, aqui nós temos nesse vetor velocidade uma componente em x, Vx inicial, e temos aqui uma componente em y, que a gente vai chamar de Vy inicial. Da mesma forma do outro lado, a gente vai ter um Vx final e um Vy final. Então a gente vai precisar definir aí esses valores de Vx e Vy, tanto inicial como final, tá bom? Vamos lá, deixa essa informaçãozinha aqui guardada, tá bom? A situação inicial primeiro, tá bom? Quem vai ser o nosso Vx, né? Vx, vamos olhar aqui,
Se eu aplicar cosseno, a gente vai achar o valor de Vx, né? Então Vx é V cosseno do ângulo, que é 60 graus. Então nosso Vx vai ser o V, que é 2, e o cosseno de 60 ele vale meio, né? Lembrando que tudo isso é na direção I chapéu, tá bom? Então isso aqui na direção I. Então Vx vai ser igual a 1 metro por segundo na direção I chapéu. Vamos calcular o Vy inicial. Inicial, aqui inicial. O Vy, né, olhando aqui para o triângulo na situação inicial, o Vy vai ser o seno, cateto oposto, tá bom? Então vai ser V vezes o seno de 60 graus. Então Vy inicial vai ser igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso na direção J chapéu. Cancelando 2 com 2, sobra somente a raiz de 3. Então Vy inicial vai ser igual a raiz de 3 na direção J chapéu, né? Raiz de 3 metros por segundo. Tudo isso na direção J chapéu. Então já temos aqui o Vy final, inicial e também o Vx inicial. Bom, passando para a situação final. Na situação final, né, o Vx final vai ser igual a V cosseno de 60 graus, né, que é essa figura aqui, tá bom? Cosseno de 60. Só que observe que agora que a componente em x ela está indo no sentido contrário ao positivo, né? Então menos I chapéu. Então Vx final vai ser igual ao V, trazer esse sinal lá para fora do menos, tá bom? Menos, aí 2 vezes meio na direção I chapéu. Então Vx final vai ser igual a menos 1 metro por segundo na direção I chapéu. Guardar aqui essa informação. Vamos calcular o Vy final. Então o Vy final vai ser, novamente, o y está indo no sentido positivo, né, se movimentando no sentido positivo. Então teremos V vezes o seno de 60 graus na direção J chapéu. Então o Vy final vai ser 2, que multiplica a raiz de 3 sobre 2 na direção J chapéu. Logo, o Vy final vai ser, cancela 2 com 2, sobra somente raiz de 3 na direção J chapéu. Prontinho. Encontramos tudo que a gente vai precisar para a resolução da nossa questão. Vou pegar aqui uma folha em branco para que a gente possa continuar a nossa discussão. Então, trazendo para cá de novo aquela discussão do teorema do impulso, né, que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso, a gente sabe que é força vezes tempo. Vou escrever variação, tá bom? Variação de tempo igual a m vezes a variação de velocidade, né? Lembrando que momento é mv, como é variação do momento, quem varia é somente a velocidade, né? A massa é invariante. A gente pode escrever da seguinte forma, né? Que a força, o vetor força, ele é igual a massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso dividido
pela variação de tempo. Então vamos substituir os valores, né? Essa força vai ser, a massa é 2 vezes 10 elevado a menos 1 kg. A velocidade final, né? Lembra lá que a velocidade final ela é constituída por uma componente em x e por uma componente em y. Então, só trazendo aqueles dados para cá, né? Quem seria a velocidade final? Ela foi escrita dessa forma com aqueles valores de menos 1 metro por segundo na direção y, mais raiz de 3 metros por segundo na direção j. E já a velocidade inicial, a gente encontrou as componentes de 1 na direção y chapéu, mais raiz de 3 na direção j chapéu. Então aqui, vamos lá, VF é menos 1 na direção y chapéu, mais raiz de 3 na direção j chapéu, menos o inicial agora, 1 na direção y chapéu, mais raiz de 3 na direção j chapéu. Tudo isso dividido por tempo lá é de 8 milissegundos. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então essa força vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui vamos eliminar os parênteses, tá bom? Então ficaria menos 1 na direção y, mais raiz de 3 na direção j, menos 1 na direção y, menos raiz de 3 na direção j, tudo isso dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então a gente pode cancelar raiz de 3 com raiz de 3, pincel, raiz de 3 com raiz de 3, e aqui agrupar esses dois semelhantes, né? Então, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Então, essa força ela é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica menos 2 na direção y chapéu. Tudo isso dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo aqui a distributiva, a gente vai ter que o vetor força ele é igual a 2 vezes menos 2 é menos 4 na direção y. Ainda tem a base 10, né? Perdão. Então, vezes 10 elevado a menos 1 na direção y chapéu, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, esse vetor força ele é igual a menos 4 dividido por 8 vai dar menos 0,5. E aqui nós temos uma divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Menos 1, aí menos 3. Né? Esse menos com menos vai dar um mais aqui. Então, menos 1 mais 3. Né? Sinais diferentes, dá um sinal do maior e subtrai. Então, esse vetor força ele vai ser igual a menos 0,5 vezes 10 elevado a 2 newtons na direção y chapéu. Esse é o vetor força, tá bom? A questão pediu um módulo desse vetor. E como é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é a raiz quadrada do quadrado de suas componentes. Lembra lá do teorema de Pitágoras? Então, o módulo de vetor surge daí, tá bom? Essa discussão não é para agora. Então, a gente teria aqui que o módulo de f vai ser igual a raiz quadrada de
menos 0,5 vezes 10 elevado a 2 newtons na direção I elevado ao quadrado, mais 0 na direção J elevado ao quadrado. Esse zero não precisa aparecer. Então o módulo de F vai ser igual. Eu vou escrever só um módulo. Menos 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. E aqui potência de potência, 10 elevado a quarta. Bom, você pode resolver esse produto aqui, né, eliminar a base 10, ou pode tirar logo a raiz. Né, a raiz de 0,25 é 0,5 e a raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Logo, o módulo de F vai ser igual a 50 newtons. Esse é o módulo do vetor força. Né? Então, voltando aqui à nossa questão, alternativa correta, alternativa D de dado.